Ora, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar em que se encontram. São todos bem-vindos. Penso que nós estamos aqui reunidos com um propósito, que é ouvir o que é que Deus tem para nos dizer, nós que somos, acreditamos nós, o remanescente do tempo do fim. E, portanto, através da sua palavra, nós iremos hoje receber mais luz. Estamos na palestra número 11, do nosso estudo de Daniel, que tem por título O que é que o livro de Daniel tem para ensinar ao remanescente do tempo do fim. É isso que nós vamos aprender hoje um pouquinho mais, mas antes disso vamos curvar as nossas cabeças e falar com o nosso Pai. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, é muito bom saber que somos seus filhos e que através de Jesus nós somos também co-herdeiros daquela herança que o Senhor prometeu e que está desejando de entregar a todos aqueles que verdadeiramente aceitarem o seu convite. Sabemos, Senhor, que muita coisa se passou na história, muita outra ainda está para acontecer, mas também acreditamos, Pai, que nós podemos ser aquela geração que vai vir Jesus voltar ao vivo e a cores dentro de muito pouco tempo. Por isso, queremos estar preparados. Queremos que o Senhor nos dê tudo aquilo que necessitamos e que nos vai fortalecer para atravessar os momentos mais maravilhosos da história desta terra. Que o Senhor nos batize com o seu bom Espírito, nos ajude a compreender e nos conceda o privilégio da sua presença aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então nós tínhamos ficado no capítulo 8 e tinha ficado um TPC. Eu sei que na quarta-feira estiveram muito pouquinhos, mas a Carla, fiel, sempre esteve presente, não foi, Carla? Então, qual foi o TPC? Alguém se recorda? Comentar o que o chifre pequeno, porque ele deitou por terra, né, de cada um dos móveis do santuário. Exatamente. Então, uma vez que ele deitou, vamos ler os versículos, portanto, Daniel capítulo 8, vamos ler o versículo 10, 11 e 12. Este capítulo 8, um dos pontos altos dele é a atuação do chifre pequeno. Nós já sabemos pelo capítulo anterior e sobretudo pelo capítulo anterior, já sabemos que se refere a um poder político-religioso. Ou seja, se voltarmos atrás ao capítulo 2, o chifre pequeno corresponderá a quê? À mistura de ferro e barro. Portanto, há uma amálgama, há uma mistura do poder político representado pelo ferro com o poder religioso representado pelo barro, segundo nos diz Jeremias capítulo 18, certo? Portanto, este poder, ele tem uma atuação sobretudo na vertical, como nós já tínhamos visto. Enquanto que o poder romano, o Império Romano Pagão, ele tem conquista de território, portanto, na horizontal, o poder do chifre pequeno, ele se dirige na vertical, ou seja, ele tem uma atuação diretamente contra quem? O Altíssimo. O Altíssimo, muito bem. Portanto, nós vimos aqui que no versículo 10, e ele se engrandeceu até o exército do céu e lançou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. E nós percebemos que estrelas na profecia, segundo Apocalipse 1:20, estrelas são anjos. E esses anjos, que no grego, aqui estamos no hebraico, mas no Apocalipse foi escrito em grego, portanto significam mensageiros. E portanto, só uma coisinha aqui ao Helder, a Yaponira pede para entrar na sala, tens que admitir, desculpa. Pronto, e então estava eu a dizer que este chifre pequeno tem uma atuação
portanto, uma oposição, podemos dizer, um ataque aos mensageiros, que lógico não podem ser anjos celestes, têm que ser mensageiros terrestres. Aquilo que os anjos, ou melhor, aquilo que Satanás, Lúcifer, na altura fez no céu com os anjos, que lançou por terra alguns deles, portanto, algumas das estrelas, foi exatamente a mesma atuação que o chifre pequeno, que é um poder terrestre, político-religioso, opressor, totalitário, foi exatamente isso que ele fez com o povo de Deus, as tais estrelas na terra. E isso aconteceu durante aquele período que nós já vimos no capítulo 7, de um tempo e metade de um tempo. Lembram-se? Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Aqui está a dizer a mesma coisa com uma outra linguagem. O versículo 10, então, se engrandeceu até o exército do céu e lançou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. E, portanto, foi exatamente isso que aconteceu durante a chamada Idade das Trevas. E foi mesmo a Idade das Trevas. Temos aqui alguém também a pedir para ser admitido. Versículo 11. Sim, ele se engrandeceu até ao príncipe do exército. Uau, então já não são só as estrelas. É o príncipe do exército. Quem é esse príncipe do exército? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vejam a arrogância, não é? A presunção de se engrandecer até à posição de Jesus Cristo. E agora diz aqui, e lhe tirou o holocausto contínuo. Esta palavrinha holocausto, ela foi colocada aqui depois, porque o que lá está é o contínuo. E o contínuo, que é em hebraico tamid, o contínuo, ele se refere não apenas ao altar dos sacrifícios. E isto é muito importante. Eu, por acaso, até estive a ver aqui no comentário bíblico adventista, relativamente aos comentários destes versículos, e realmente eles afirmam isso. Portanto, o contínuo, irmãos, isto é importante, porquê? Porque tem a ver com o altar dos sacrifícios, tem a ver com a pia, tem a ver com a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, candelabro e a arca da aliança. E não só, também tem a ver com o próprio sacerdócio arónico e também tem a ver com todo o serviço, quer seja o diário, quer seja o anual. Todo ele era contínuo, ou seja, o altar dos sacrifícios estava continuamente aberto para receber os sacrifícios. Sendo o altar dos sacrifícios a representação típica da cruz, o que é que isto significa? Que o sacrifício de Jesus está continuamente disponível para qualquer pecador que o queira aceitar. Não é por acaso que ele morre de braços abertos. Muito bem. Depois, podemos ver isso, enfim, a pia tinha continuamente água disponível para as purificações, a mesa dos pães da proposição, a mesa nunca estava sem pães, inclusivamente quando eles eram trocados, não sei se os irmãos sabem, nos sábados. Os sábados era o dia de trocar o pão e à medida que eles tiravam imediatamente, eles colocavam outros, não é? E, portanto, nunca estava sem pão, o que significa que o pão da vida está permanentemente disponível, não só o pão espiritual, mas também o pão físico. Jesus prepara todos os dias um banquete, cada manhã para o seu povo, e quantas vezes nós saímos para o trabalho, ele preparou a refeição, ele preparou um banquete, e quantas vezes nós saímos sem nos saciarmos com a refeição que ele preparou gentilmente para nós, não é verdade? E, portanto, continuamente o candelabro estava aceso, continuamente o altar do incenso estava
os sacerdotes queimavam incenso continuamente e a arca da aliança, ela estava continuamente com a sua vara lá dentro, florescida, inclusivamente não só com flores, mas também com amêndoas. Isto é importante sabermos disso, porque tudo isto são símbolos, e o sacerdócio era dividido em 24 turmas, e havia dia e de noite sacerdotes a ministrar no santuário. Sendo o sacerdócio uma representação do sacerdócio de Cristo, podemos concluir que quer sejam brancos, pretos, amarelos, russos, chineses, americanos, brasileiros, de dia, de noite, de qualquer idade, tudo aquilo, todo o trabalho sacerdotal de Jesus em favor da nossa salvação está permanentemente disponível. Nós podemos recorrer a esses méritos em qualquer altura do dia, do ano, que nos seja necessário. Bom, então é o tal contínuo. Eu não sei se querem os textos, eu por acaso não os tinha aqui, não tinha aqui colocado, porque o tempo também urge, mas eu posso vos dar aqui rapidamente, por exemplo, em Êxodo 29, 38 e 42, o pão, por exemplo, era continuamente sobre a mesa, está no capítulo 25, versículo 30, o candelabro, capítulo 27, versículo 20, também o fogo no altar ardia continuamente, Levítico 6, 13, também podemos ver em Êxodo 38, enfim, Levítico 24, 1, são muitos os textos que nos mostram como tudo no santuário, como é que é dizer, portanto, cada ação representada por um móvel do santuário estava continuamente disponível. E, portanto, voltando a Daniel, diz-nos que a atuação do chifre pequeno, enquanto que no capítulo 7 tinha sido contra os santos do Altíssimo, lembram-se? E lhe foi permitido fazer guerra aos santos do Altíssimo, aqui a guerra dele vai mais longe. Vai diretamente, não só para o príncipe, como diz o versículo 11, do exército, mas também contra o lugar da sua habitação. E no fundo, se é contra o santuário, é contra o plano da salvação. Porque diz, e lhe tirou, portanto o chifre pequeno tirou o contínuo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Como é que isto é possível? Se o chifre pequeno é um poder terrestre, se nesta altura já não existia templo na terra, mas já era o santuário celestial, como é que é possível um poder terrestre deitar por terra alguma coisa que está no céu? Talvez, sim. Diz, Elda. O chifre pequeno assumiu o lugar que era de Cristo e a sua função, deitando por terra com outras ações. Exatamente, portanto, ele acabou por, aqui na Terra, tirar da mente das pessoas o príncipe do exército, Jesus Cristo, e a sua obra salvadora nas várias fases do santuário. Não é por acaso que, portanto, isto foi através de uma falsificação. E sabem que Satanás é o mestre da falsificação. Nós temos o verdadeiro santuário e ele criou falsificações na terra, como, por exemplo, o Santuário de Fátima, aqui em Portugal, o Santuário de Lourdes, em França, o Santuário de Medjugorje, na Jugoslávia, etc, etc. Ele até foi buscar os próprios nomes que Deus deu. Santuário. Isso nunca deveria existir, porque santuário é só um, e é o que está no céu. Como se isso não bastasse, ele foi também fazer uma falsificação do sacerdócio de Cristo, que é o único. Nós só temos um único sacerdote.
que é o Senhor Jesus, que ministra no santuário verdadeiro, que é o celestial. E não é por acaso que esse poder assume para si também a mesma expressão. Eles se chamam, ou se fazem chamar, sacerdotes. Não foi isto que Deus disse para fazer. Nós também já vimos que eles assumem para si próprios o nome do Santo Pai, ao se intitular Santo Padre, ou Papa, que é Pai. O nome do Filho, que em espanhol se diz, nós em português dizemos Sumo Sacerdote. Como é que se diz em espanhol? Sumo Pontífice. E Jesus Cristo é o único, já tinha dito isto da outra vez, o único que pode ser chamado de Sumo Pontífice. Porquê? Porque é o único que faz a ponte, é um artífice de pontes entre o céu. E porquê que ele pode fazer a ponte com o céu? Porque ele era divino, e é. E portanto, como divino, ele faz a ponte com o céu. Como humano, ele fez a ponte com a terra. Mas esse poder toma para si o nome de Sumo Pontífice. O nome que só pode ser dado a Jesus Cristo. E como se isso não fosse o bastante, além do nome do Pai e do Filho, ele toma também para si o nome do Espírito. Porquê? Porque o Espírito foi o substituto do Filho de Deus na Terra. Que em latim se diz, substituto é vicário, ou vigário, vicário filii Dei, ou seja, o substituto do Filho de Deus na Terra. Vejam a arrogância, não é? Deste poder. Bom, mas como é que ele vai deitar por terra o santuário? Já agora vamos ler o versículo 12, que não lemos. Então diz o seguinte: e o exército lhe foi entregue. Esta expressão nós já a vimos. Lhe foi entregue significa que houve uma permissão. E, irmãos, esta questão da permissão, nós iremos vê-la num outro estudo que eu já falei aqui, que iremos fazer, pela graça de Deus, acerca do juízo e dos juízos de Deus. Nós precisamos de saber o que é que são os juízos de Deus. Bom, mas então aqui foi-lhe entregue, o exército lhe foi entregue, foi-lhe permitido, juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão. O que é transgressão? É pecado, estamos a falar de transgressão da lei, então isto é um poder transgressor. Lembram-se que nós já tínhamos visto isto em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, quando Deus não lhe chama chifre pequeno, mas lhe dá um outro nome. Lembram-se? Isto é só para recapitular: homem do pecado, filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pronto, então, homem do pecado significa que é alguém que transgride a lei. E por isso aqui diz, por causa da transgressão. E depois diz, lançou a verdade por terra. Irmãos, só temos duas coisas, ou a coisa é verdade ou é mentira. Lançando a verdade por terra, o que é que nos sobra? Mentira. A mentira. Não desmarquem o Daniel e vamos no instante ao livro de Romanos, ao capítulo 1. Este poder teve e tem, porque ele ainda não foi destruído. Por falar nisso, quando é que ele vai ser destruído? Ou será que não vai? Vai. Já falámos nisto. Vai ser ou não? Quando? Quando é que esse poder vai ser destruído? Por quem? Já vimos isso em 2 Tessalonicenses. Só vai ser destruído unicamente na vinda de Jesus por Jesus Cristo. Não existe na terra ninguém capaz de destruir este poder. Portanto, desculpem a expressão, vamos ter que levar com ele até ao fim. Por quê? Porque já vimos que, aliás, já vimos a semana passada, mas agora vou ter que voltar a falar nisto,
que o poder que ele tem não é dele, foi-lhe dado. Lembram-se? Foi-lhe dado por quem? Apocalipse 13 nos diz, mas nós já lá vamos agora aqui a Romanos, ao capítulo 1, vamos ver o versículo, a partir do versículo 24, e diz assim: por isso Deus os entregou nas concupiscências dos seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois, agora aqui é que eu quero o versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então, quando diz lá em Daniel que ele deitou a verdade por terra, como é que ele fez isto? Ele trocou a verdade de Deus pela mentira. E depois o que é que diz? E adoraram. Uau, temos aqui uma questão de adoração. E adoraram e serviram à criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Estão a ver o que é que acontece? Como é que isto foi feito? Como é que é possível? Como é que é possível? A Bíblia diz, ter-se trocado a verdade pela mentira. Vamos voltar ao livro de Daniel, ao capítulo 8, e o próprio capítulo dá-nos pelo menos assim uma dica de como é que a coisa foi feita. Vamos à interpretação, porque até agora estamos a ler, não é, os versículos que dizem respeito à visão. Mas depois temos que ver a interpretação também. Então vamos ler o versículo 24. Diz que grande será o seu poder, mas não de si mesmo. Aqui está. E Apocalipse vai nos dizer de que forma é que ele tem esse poder. Não é dele mesmo, portanto não é um poder humano, podemos dizer. Vamos a Apocalipse capítulo 13 e vamos ver de onde é que lhe vem... Como? De onde é que lhe vem tanto poder? Apocalipse capítulo 13, eu creio que já tinha falado isto aqui, mas nunca é demais. Vamos ao versículo 2, ao finalzinho do versículo 2, que diz, e o dragão, quem é o dragão? Satanás, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quando a Bíblia fala esta expressão, grande autoridade, significa que é um poder que ninguém na Terra consegue. Portanto, ele tem hegemonia, ele tem o poder total, percebem? Curiosamente, ele tem um trono. Lembram-se que alguém também queria chegar ao trono? Lembramos-nos, não é? Segundo Isaías, alguém dizia assim, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, acima das estrelas de Deus. E esse capítulo está-se a referir a quem? A Lúcifer. Este era o espírito de Lúcifer, subir acima das estrelas, dos anjos de Deus, e sentarei no trono. Pois bem, este mesmo poder que agora está na Terra, ele tem exatamente o mesmo objetivo. O domínio, a opressão, a tirania e o desejo de adoração. Então, esse poder tem esse chifre pequeno tem esse poder porque quem é que lhe o deu? O próprio dragão está por trás dele. É lógico que isto não é uma mensagem fácil de transmitir e muito menos fácil de ouvir. Mas se por acaso algum irmão nosso, querido irmão católico, saiba que Deus está a falar de um sistema, não está a falar de pessoas. Está a falar de um sistema. E um sistema que fez desgraças na Idade Média. Não foi por acaso que o Papa João Paulo II pediu perdão pelas atrocidades. Mais de 50 milhões de pessoas foram mortas pela Santa
Inquisição. E pelo tribunal, foram julgadas pelo Tribunal do Santo Ofício. Ora, se ele pediu perdão, uma igreja, um sistema que se diz infalível, alguma coisa está errada. Se é infalível, não deveria ter errado, mas pediu perdão pelo que aconteceu é porque errou. E, portanto, não estamos a falar de pessoas, são queridas pessoas. Estamos a falar de um sistema. E isto é importante, é um sistema que agora vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre ele. Voltemos ao capítulo 8 de Daniel e vamos continuar a ler. Portanto, já sabemos que o poder que ele tem, no versículo 24, grande será o seu poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente, e prosperará. E isto é que é incrível. E prosperará. E fará o que lhe aprouver. Esta expressão aqui nós vamos encontrá-la várias vezes no capítulo 11. O capítulo 11 é importantíssimo. Quando a Bíblia refere e fará o que lhe aprouver, significa que ninguém consegue opor-se-lhe. Ele tem hegemonia total. De tal forma, desculpa, eu estou sempre a ir ao Apocalipse, mas não temos como fugir disto, voltemos ao Apocalipse. Ao capítulo 13, ao ponto deste poder, fazer uma pergunta. Eu não sei se é bem o poder que faz a pergunta é feita nas Escrituras, mas referindo-se a este poder, vamos ler o capítulo 13, o versículo 4. Ora, estamos a falar aqui também da adoração, e adoraram o dragão. Aqui está, porque é o que está por trás deste poder. É o dragão. Irmãos, não é por acaso. Eu não queria misturar muitas coisas, mas não posso deixar de falar isto. Nós vamos encontrar mais à frente, do Apocalipse, no capítulo 16, nós vamos encontrar uma trindade satânica. O dragão, a besta e o falso profeta. Ou seja, a besta, pecado, falso profeta, é a segunda besta do Apocalipse 13, porque no Apocalipse 13 nós temos duas bestas, certo? A que sai do mar, que é este poder que estamos a falar agora, e a besta que sai da terra. E também temos o dragão. E o que é curioso é que quer uma, quer outra estão ao serviço do dragão. No fundo, o dragão sempre esteve por trás de todo e qualquer sistema perseguidor ou opressivo do povo de Deus. Lá desde o Egito. Já desde o Egito, lembram-se? Quando morreu aquele faraó que era amigo do José, lembram-se? Que até colocou o José lá como governador. Entretanto, morre esse faraó e vem um outro. E sabem o que é que Deus chama a esse faraó? Não vale a pena abrirem, que é para não fazermos muita confusão com textos. Mas no livro de Ezequiel, no capítulo 29, eu vou ler para os irmãos, eu creio que já tinha referido isto, mas vou falar outra vez. No capítulo 29 de Ezequiel, no versículo 3, diz assim: fala e diz, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão. Então, já o Egito, também, quem é que estava por trás do Egito quando ele escravizou o povo de Deus? O próprio dragão, o próprio Satanás. Estão a perceber? Portanto, o dragão, ele está sempre presente, quer em qualquer sistema. Aliás, a Babilónia também esteve ao serviço do dragão, ou não esteve? Claro. A Pérsia esteve ao serviço do dragão ou não? Lembram-se que a Pérsia, até o rei Assuero, foi levado a fazer um decreto para exterminar todos os judeus, um decreto de morte. Quem é que estava por trás da Pérsia? O dragão. E, portanto, ele acompanha depois a Grécia a mesma coisa e depois Roma, então, essa foi um descalabro total. Foi
e vai ser. Porque Roma, nós sabemos que, eu já falei aqui, mas volto a falar, ela passa por 3 fases, segundo nos diz Apocalipse 17. A fase que ela era, já não é, mas vai voltar a ser. Não é o que diz lá em Apocalipse 17? A besta que era, não é, mas vai voltar a ser. Portanto, estas 3 fases da besta. Ok, então, nós estávamos aqui no Apocalipse 13, e eu não acabei de ler o verso 4 diz, e adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta dizendo, esta é a pergunta, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Isto é quase uma pergunta desafiadora como o faraó fez, lembram-se? Quem é Deus para que eu o sirva? E este é o espírito que também esteve por trás da Revolução Francesa. O ateísmo. Por que é que eu já estou aqui a ir buscar isto? Porque nós vamos ver isso no capítulo 11. E, portanto, o poder que este sistema tem é tão grande que ele ousa dizer quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela. E, efetivamente, só há um que consegue batalhar contra ela, que é Jesus Cristo. Portanto, não vale a pena nós tentarmos lutar contra este sistema. Nós temos é que colocar-nos ao lado do único que pode combatê-la e vai destruí-la. Certo? Voltemos então a Daniel capítulo 8 e o versículo 24, destruirá terrivelmente e prosperará e fará o que lhe aprouver. Portanto, esta expressão fará o que lhe aprouver porque ninguém tem poder para batalhar contra ela. E destruirá os poderosos e o povo santo. Aqui temos novamente a referência a que este poder iria fazer guerra ao povo santo. E agora vamos ao versículo 25, que é onde eu quero chegar e nunca mais chego. Versículo 25 que diz, pela sua subtileza. Uau, aqui está um dado importante. Pela sua subtileza fará prosperar o engano na sua mão. Então vejam que nós estávamos a falar aqui que ele iria substituir a verdade ele ia trocar a verdade pela mentira. Como é que ele o faz? Descaradamente? Sutilmente. Subtilmente. Irmãos, esta palavra é extremamente importante. Se algum dia ela foi importante é neste momento. Porque esta questão da subtileza nós já a estamos a ver. E como ele está a conseguir levar as pessoas a aceitar algumas determinações, algumas leis, de uma forma subtil, levando-as a pensar que é para o bem da humanidade, é para a salvação do planeta, é para a saúde das pessoas. Subtileza fará prosperar o engano. Irmãos, não nos deixemos enganar, por favor. Não é por acaso que Jesus, em Mateus 24, no chamado capítulo escatológico, não é? Ele refere 4 vezes os enganos. E então, continuando, no seu coração se engrandecerá. Isto não nos remete para outro texto? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Olha aqui a mesma, portanto isto passa-se interiormente. No seu coração se engrandecerá. E o que é que ele faz? Destruirá a muitos que vivem em segurança. E como se isso não bastasse, se levantará contra o príncipe dos príncipes. Aqui é claro como água, contra o próprio Senhor Jesus. Mas será quebrado sem intervir mão de homem. Mais uma vez se confirma que só uma intervenção divina, sobrenatural, vai destruir este poder. Bom, mas então a minha questão é, como é que ele deitou por terra o santuário? E a verdade, como?
fazendo, como eu disse há pouco, uma falsificação. Ele cria um falso sistema de santuários com um falso sacerdócio, tirando da mente das pessoas o verdadeiro sumo sacerdote que é Jesus Cristo e a obra que ele foi fazer quando subiu ao céu e foi entronizado na festa do Pentecostes. Hélder, querias dizer qualquer coisa? Falsificou também o sistema de rituais. Falsificou tudo, falsificou as festas, falsificou o altar do sacrifício, que nos chama a atenção para a cruz do Calvário, para o grande sacrifício que Jesus fez em nosso favor. E não foi só na cruz, porque o sacrifício de Jesus culminou na cruz, mas ele passou por grandes sacrifícios aqui nesta terra. Ele teve que renunciar a muita coisa. Ele teve que suportar muita coisa. E, portanto, a vida dele foi de sacrifício. E ele cria uma falsificação. Qual foi essa falsificação? Agora não se ouve tanto esta expressão, mas há uns anos atrás ouvia-se, ele também foi buscar a mesma expressão de sacrifício, mas era o santo sacrifício da missa. Ok? Portanto, onde supostamente, segundo esse sistema afirma, isto é uma blasfémia terrível, mas é isto que eles afirmam, a criatura, ela tem poder para criar o seu próprio criador. Ao comer a hóstia, eles têm poder para voltar a dar vida ao seu próprio criador. Alfonso de Ligório, que é um sacerdote, era católico, escreveu um livro precisamente dizendo isto. Isto é uma autêntica blasfémia. Quando eles aceitam, portanto, a doutrina da transubstanciação. Já ouviram falar disto? Ok. Ou seja, transubstanciação, eles têm poder para voltar a dar substância àquele que eles matam quando comem a hóstia. Quando a própria Bíblia, o que é que ela afirma? Em Hebreus, capítulo 9, versículo 8, diz que Jesus morreu uma vez por todas. Ponto final, parágrafo. E, portanto, vejam que o altar dos holocaustos é substituído o altar dos sacrifícios, pelo sacrifício da missa. A pia, como é que foi deitada por terra? Porque em lugar do batismo por imersão, foi substituído pela falsificação do batismo por aspersão, que é literalmente uma falsificação. Perdeu-se completamente o significado do símbolo. O símbolo do batismo é o sepultamento, e tanto quanto eu sei, não se sepulta na terra apenas a cabeça da pessoa. É a pessoa na totalidade. E, portanto, ao colocar-se umas gotinhas de água na cabeça, deitou-se por terra completamente o significado do batismo. Ok? Isto é mais profundo ainda, mas pronto, estou só a dar aqui alguns tópicos. Depois, quando entramos no santo, temos 3 móveis. O primeiro, que fica do nosso lado direito, nós encontramos o quê? A mesa dos pães da proposição. E o que é o pão? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tendo em conta, é Cristo, exatamente, mas também é a palavra, porque a palavra é Cristo, e o verbo se fez carne, a palavra, não é verdade? Portanto, tendo em conta que a mesa, há alguns teólogos que não aceitam a ideia de haver 2 pilhas de pães, mas ok, tudo bem. Tendo em conta que havia 2 pilhas de 6 pães, cada uma, e o pão se refere à palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus é a lei, a Torá e o testemunho, os profetas, certo? Ou seja, o espírito de profecia.
como é que esse poder, esse sistema falso do chifre pequeno, como é que ele criou uma falsificação? Porque deixou de ter única e exclusivamente este alimento da vida, o pão da vida, mas ele substituiu por quê? A Paulinha está a dizer qualquer coisa que gostava de ouvir. Substituiu por dogmas. Substituiu por dogmas e não só. Jesus, eu creio que já tinha falado isto aqui há pouco tempo, mas ele substituiu, vamos ver porquê. Mateus capítulo 15, versículo 9, 6 e 3. Vamos andar para trás. 9, 6 e 3. Mateus 15. Doutrinas de homens. Como? Doutrinas Doutrinas de homens. Ora. Conhecem isto? Sim, eu tenho em casa um igual. Exatamente, já vamos ler aqui algumas coisas interessantes. Então, Jesus aqui diz o seguinte, eu vou ler rápido, o versículo 9, o 6 e o 3. Mas em vão me adoram. Uau! Então, há adoração ou não? Nesse sistema. Há adoração, mas em vão. Porquê? Porque estão a ensinar não o pão vivo, não é? Mas doutrinas de homens. Versículo 6. E assim, por causa da vossa, tradição, invalidastes a palavra de Deus. Versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, e vós? Porquê é que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então, o pão, a mesa dos pães, foi deitada por terra e foi substituída pela falsificação de quê? Das tradições e dos dogmas, particularmente os concílios da Igreja. Ó Belinha, é interessante ver como ao longo dessas épocas o inimigo foi preparando a mente do povo de Deus para se distanciar de Deus, para que o selo de Deus não fosse colocado nas frontes. Exatamente. Por isso ele precisava de derrubar a palavra, e daí a Inquisição e tudo aquilo que foi feito na Idade Média. E também é muito interessante quando Jesus diz, há bocadinho quando a Belinha estava a falar nos pães da preposição e em porque é a palavra de Deus, por isso é que Jesus diz, quem não comer da minha carne... Exatamente. Isso choca as pessoas, mas o que é isto, comer da carne? Quem não comer da minha carne e não beber o meu sangue, de modo nenhum alcançará a vida eterna. Como as coisas estão tão ligadas. Exatamente, e portanto, os nossos queridos irmãos católicos estão a comer o quê? Que pão é que eles estão a comer? O verdadeiro ou a falsificação? O que diz a palavra ou o que diz os concílios da Igreja? Eu vou ler aqui neste Catecismo Católico, na página 233, diz o seguinte, esta doutrina... está a falar aqui, aliás, eu vou ler na página 232 e depois 233. Por causa da purificação final ou purgatório. É uma doutrina que não é bíblica, mas ela existe neste sistema. Então diz aqui, os que morrem na graça e amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. E depois diz assim, a Igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, a Igreja, não é as Escrituras, sobretudo nos concílios de Florença, cá está o concílio, e de Trento. A tradição da Igreja, com referência a certos textos da Escritura, fala de um fogo purificador. Então estamos a ver aqui que foi nos concílios da Igreja e que foi a tradição da Igreja. Sim, Helder. Isso então elimina o lugar santo do santuário quase na sua totalidade. Exatamente, exatamente. Podia ler-vos aqui mais coisas. Esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos,
etc, etc, enfim. E Bom, também, Belinha, se me permite só acrescentar uma coisinha muito rápida, sim, quem quem tem o direito de interpretar a Bíblia, é só os sacerdotes. exatamente. É só os sacerdotes, tudo o resto são burros, não é? Não conseguem. Ok, e realmente, quando a própria Bíblia diz que nenhuma profecia é de particular interpretação, tem que ser o próprio autor, que é Deus, a interpretar o que ele disse. Mas pronto, então já vimos como é que a mesa dos pães foi deitada por terra. O candelabro, o candelabro no lugar santo simboliza o quê? O Espírito Santo, mas também a palavra de Deus, que é luz para o meu caminho, O é a tua testemunho, palavra. Exatamente. o testemunho que vem pela ação do Espírito Santo dentro da Ou, pessoa. exatamente, ou seja, a nossa vida santificada. E eu já vos mostrei, mas vou mostrar outra vez, peço desculpa, não estava aqui no programa, mas para os que não estiveram presentes, numa outra altura em que eu falei sobre isto, aqui neste órgão oficial da Igreja, não é que é esta revistinha dos arautos do Evangelho, não sei se algum de vocês já teve curiosidade a ir pesquisar acerca disto, ok? A santificação, eles dizem aqui que, eu vou ler novamente, pela Eucaristia, ou seja, pela tomada da hóstia, passamos a ser outros Cristos. Ou seja, passamos a ser divinos, pelos vistos. E depois o que eu quero referir é aqui o seguinte, portanto eu vou ler. Não é sem fundamento que se afirma cristianos alter Cristos, pois realmente pelo batismo passamos a ser outros Cristos. E agora reparem, e a Eucaristia, há uma importância muito grande que é dada à Eucaristia. E não é por acaso que na última encíclica papal, na última não foi a última, foi na Laudato Si, é feita uma referência específica à Eucaristia, não só ao domingo, mas à Eucaristia. Mas aqui diz, e a Eucaristia reproduz paulatinamente em nós os mesmos sentimentos e virtudes próprias ao homem-Deus. Com o tempo, reparem nisto, com o tempo e pela assídua frequência a esse sacramento, pensaremos, amaremos e agiremos tal como ele próprio. Então reparem, nós não temos que renunciar a nada, nós não temos que, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Como é que eu vou pensar, agir e amar como Jesus? Quantas mais hóstias eu comer, mais parecida vou ser com ele. Isto está escrito nas Escrituras, mas é o que está aqui. Com o tempo, pela assídua frequência a esse sacramento, pensaremos, amaremos e agiremos tal como ele próprio. Isto, irmãos, é um evangelho, mas é um outro evangelho que está a ser pregado e que os nossos queridos irmãos católicos precisam de conhecer, porque Babilônia está caída. Irmãos, Babilônia está caída. Precisamente por causa destas abominações que trazem desolação. Eu estou aqui a usar expressões... Sim, Vítor. Sim, Vítor, pode falar. Salvo engano, o Papa Bento XVI e o João Paulo II, eles disseram o seguinte, que não tem mais purgatório. O purgatório não é um lugar no exterior, é uma coisa interna para a purificação do homem. Eles mudaram esse conceito. É o Bento XVI e o João Paulo II, os dois. Uhum. Ok. Portanto, eu agora ia referir aqui, eu creio que os irmãos conhecem,
em Gálatas e 2 de Coríntios também. Vamos dar um saltinho lá rápido, porque já estamos a ficar em cima da hora. Gálatas, capítulo 1. Aliás, vamos ler primeiro segunda de Coríntios, capítulo... capítulo 11, vamos ler o versículo... versículo... Desculpem, estou aqui à procura... Versículo 4 diz: porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Então é porque Paulo já estava aqui a advertir os crentes em Corinto de que havia a hipótese de alguém lhes pregar outro evangelho, que não é o evangelho eterno. Bom, então em Gálatas, no capítulo 1, vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Então diz assim: estou admirado. Ele está, no fundo, está surpreendido, não é? De que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então, irmãos, os nossos queridos irmãos católicos precisam de compreender qual é nós não precisamos de falar-lhes do evangelho falsificado. Basta que lhes apresentemos o verdadeiro, não é? Para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, atenção que o apóstolo Paulo já está a pôr aqui a hipótese de poder vir um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. E ele agora faz uma pergunta: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, ele está aqui literalmente a dizer que ele não está buscando agradar a homens, ainda que isso lhe trouxesse consequências. E trouxe. E trouxe. É terrível o que aconteceu com Paulo no tempo de Nero. Nós poderemos ler essa descrição detalhada no livro dos Atos dos Apóstolos, de Ellen White, quando foi a sua última, quando ele foi deixado a apodrecer na prisão, não é? Bom, mas vamos avançar. Falta-nos no lugar santo, falta-nos um móvel, a falsificação do altar do incenso. Uau! Como é que ele falsificou o altar do incenso? O que é que simboliza o incenso? Ou melhor, o altar do incenso? As orações. As orações, a intercessão. Trocou-as por rezas? Trocou-as pela intercessão dos santos e de Maria. Dos santos e de Maria. Ao ponto de, aqui no catecismo, vou ler-vos o que é que eles dizem aqui da Maria. Coitada, ela se ouvisse isto, se ela pudesse cá vir, voltava a morrer num instante. Então, diz-nos aqui na página 220, diz assim: de facto, depois, entre outras coisas que diz aqui da Maria, aqui é afirmar claramente que ela era sem pecado. Que ela era, aliás, há uma reza católica que diz: ó Maria concebida sem pecado. Irmãos, foi a Maria que foi concebida sem pecado. Isto é impressionante. Bom, mas diz aqui que
de facto, depois de elevada ao céu, não abandonou esta missão salvadora. Interessante. Mas com a sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro e medianeira. Quando o Evangelho Eterno diz que só temos um mediador, um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, falsificação vai ao ponto de tirar Jesus de cena. Jesus não interessa. Tanto que, irmãos, quando nós vemos as pinturas, as esculturas da Maria, da mãe, não é? Com o bebé, quem é que é salientada? Quem é que está em ponto grande? É a Maria. O bebé é sempre aquela coisinha pequenina. Nós aqui em Fátima, nós aqui estamos perto de Fátima, estamos a 20 quilómetros de Fátima. E quem já foi a Fátima e prestou atenção ao santuário, no santuário, quando se entra no santuário, sobe-se as escadarias e em cima, talhado na pedra, tem essa imagem do lado de fora e tem uma pintura do lado de dentro. Mas talhado na pedra, irmãos, escutem o que é que lá está. Vê-se a Maria, em ponto grande, e de um lado Jesus Cristo, pequenino, e do outro lado Deus o Pai, tipo a abençoarem a Maria, a servirem a Maria. Portanto, ela está sempre em destaque. Ora bem, isto foi a falsificação que foi feita de todos estes móveis dentro do santuário. Mas como se isso não bastasse, também foi falsificada a Arca da Aliança. Como é que foi falsificada? E cuidará... Helder, ias dizer qualquer coisa? Antes de avançares para a Arca, uma vez que leste em relação a Maria, uma vez que ela toma o lugar de auxiliadora, ela não só rouba o lugar a Cristo, mas como rouba o lugar ao Espírito Santo também. Sim, sim. Sim. E agora queria chamar-vos a atenção de uma coisa. Nós sabemos que, portanto, segundo o Evangelho Eterno, os pecados só podem ser confessados a quem tem poder para os perdoar, certo? Que é a Deus. Mas este sistema fez uma falsificação tão interessante que colocou dentro das igrejas um espaço, e quem foi a uma igreja católica sabe que é assim, ou quem já foi católico, há um espaço pequenino onde entra o padre, que curiosamente tem uma cortina. E o pecador está do lado de fora. A fazer o quê? Confessando os seus pecados a alguém que está do lado de trás da cortina e que não está visível. Isto é uma falsificação do lugar santo e a cortina e Deus que está no lugar santíssimo, invisível. Percebem? Então o santuário deles acaba por ficar com 2 lugares santos e 2 lugares santíssimos. Eles se colocam, ao estarem por trás da cortina, ao padre colocar-se por trás da cortina, invisível ao pecador, está literalmente a colocar-se no lugar de Deus. O que eu estava a dizer é, uma vez que existe o pátio de lá de fora, já existe um lugar santo onde se ministra a missa e não sei quantos, então já tem mais um lugar santo e mais um lugar santíssimo onde o padre entra para ouvir. Isso é muito ilógico. Mas isto é só para nós vermos como as pessoas colocam toda a sua atenção, não é? Toda a sua confiança num sistema falso
criado por homens e não têm absolutamente ideia do que é que Jesus está fazendo por nós neste momento. E por isso, desta forma, o santuário foi literalmente deitado por terra. A verdade foi trocada, não é? Pela mentira. E isto foi feito com subtileza. E ela conseguiu isto como? De que maneira? Durante aqueles anos de trevas, em que as Bíblias foram proibidas. Este sistema foi sendo introduzido a pouco e pouco, a pouco e pouco. E as pessoas, mantidas na ignorância, a maior parte delas analfabetas, sem acesso às escrituras, elas aceitaram tudo aquilo que lhes foi dito. Agora, há uma esperança. E é isso que Deus nos está agora aqui a dizer. Mas terão que ser cenas do próximo capítulo. Como é que Deus... Ou melhor, vamos ler o versículo 13 de Daniel 8... E ficamos com este versículo. Depois de toda esta desgraça que vimos até agora, diz o seguinte: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora e à entrega do santuário e do exército para serem pisados? Até quando? Como que se perguntasse, lembram-se, nós já fizemos este estudo, estamos em tempo de eleições, naquele estudo que fizemos, como que se a pergunta fosse assim: mas senhor, será que Satanás vai ganhar o conflito? Até quando isto vai acontecer? Não há hipótese? É Satanás que vai ganhar as eleições? É ele que vai ser o futuro governador? Mas existe uma esperança. Deus diz a Daniel: Daniel, calma, porque este conflito é prolongado, é complicado, porque Satanás tem bons argumentos e, infelizmente, os argumentos de Satanás não lhe são dados pela Babilónia, nem pela Medo-Pérsia, nem pela Grécia, nem por Roma. São-lhe dados por quem? Pelo próprio povo de Deus, infelizmente. Irmãos, somos nós adventistas que estamos a dar os argumentos de que Satanás precisa, mas Deus diz: mas o santuário será purificado. O caráter de Deus será vindicado. Tudo será colocado no lugar. E todo o universo vai saber quem é quem. Até 2300 tardes e manhãs, e isso vai acontecer. Portanto, Deus iria fazer o quê? Iria repor cada uma das verdades que Satanás deitou por terra, que Satanás falsificou, através deste sistema. E essas são as boas notícias que nós temos para transmitir agora para o próximo estudo. Vamos fazer uma oração e depois podemos tirar algumas dúvidas, está bem? Pode ser? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos esclareceu muitas coisas e porque temos a certeza de que, apesar de termos visto grandes, impressionantes coisas acontecerem, que parece que o mal vai triunfar e que o bem quase não existe, o Senhor nos garantiu que, por fim, o bem vencerá. Jesus Cristo vai vencer. Ele é o vitorioso. Que o Senhor nos ajude a estarmos do lado certo e a termos a fé que nos leva a agir em obediência, por amor e em resposta ao seu grande amor por nós. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor nos falou esta noite. Que o Senhor abençoe cada um dos que estiveram presentes e as suas respectivas famílias. E queremos também suplicar que o Senhor batize a sua igreja, os líderes da sua igreja, todos nós, com o seu bom espírito, para que nós possamos nos preparar e criar condições, desimpedindo o caminho para podermos receber a chuva seródia. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém.
Belinha, é coisa demais para a gente aprender, Belinha. Como é que a gente vai aprender tudo isso? Podes parar a gravação, Helder, se não te importas.